Na minha adolescência, a gente passou por uma fase bastante complicada. Meu pai teve um problema financeiro, ele era advogado e a pessoa com quem ele tinha uma sociedade, ela sumiu, desapareceu, deixando muitas dívidas. Então, eu com 14 anos, assim, né, plena adolescência, eu vi, assim, o mundo desmoronar, porque a gente tinha um carro, teve que vender o carro. Eu, de repente, tive que começar a vender salgadinho na escola. Então, minha mãe fazia uns salgadinhos, eu vendia na escola para ter, né, assim, um pouco mais de sustento em casa, né? E eu, com 15 anos, comecei a trabalhar no Banco Bradesco. Eu já estudava na Fundação Bradesco e comecei a trabalhar. Nem tinha completado 15 anos ainda, né? Hoje a Ana Lúcia é doutora em música pela USP, mestre e bacharel em composição e regência pela Unesp. Tem formação técnica em piano e especializações em psicologia. Embaixadora da Paz pela Cercle Universal des Ambassadeurs La Paix e pelo IFLAC World. É também membro da Academia Feminina de Letras e Artes do Mato Grosso do Sul e do Pen Club. Apresentou trabalhos acadêmicos em diversos congressos na Argentina, Inglaterra, Escócia e Finlândia. Canta em duo com seu esposo, o violonista Marcelo Fernandes. Já se apresentaram em Portugal, República Tcheca, Suíça, França e em breve estarão se apresentando também na Itália. E é muito bom a gente falar das maravilhas que Deus fez por nós, né? Eu acho que essa é a nossa função enquanto cristãos, da gente contar as bênçãos, né? Tem um hino que diz conta as bênçãos, então estou muito feliz de poder fazer parte desse projeto. Eu tive uma infância cristã, nasci num lar cristão, meus pais eram católicos, família católica, sempre me ensinaram muito sobre fé, sobre compromisso cristão, sempre fui muito comprometida com os ideais da Igreja Católica. Eu sempre estudei música, desde os meus 10 anos de idade, eu estudava piano. E, assim, as minhas amigas todas do banco, né, porque tinha várias jovens, assim como eu, que também participavam quer dizer, estudavam na Fundação Bradesco e também trabalhavam no banco, né. E todo mundo queria comprar carro, eu queria comprar um piano. Então, esse piano aqui, eu comprei com o fruto do meu trabalho, né, no Banco Bradesco, onde eu comecei a trabalhar. Então, foi tudo muito difícil, assim, né, passamos por bastante dificuldade. E na adolescência é aquela fase bastante complicada, né? Onde a gente quer estar sempre bem, né? Quer estar sempre bem vestida, quer ir para uma festa, né? Quer estar com as amigas. Então, isso, né, para mim, né, mexeu bastante com o meu psicológico, porque eu tinha que viver, assim, muito limitada, né? Mas a gente sempre continuou na igreja, eu participava do coral da igreja, e eu comecei a ajudar também no coral da igreja. Eu mesma pagava meus estudos de piano, tinha meus estudos de piano. E eu, né, meu pai não podia mais pagar, então eu comecei a eu mesma pagar meus estudos de piano, continuei estudando. E eu fazia magistério, né, que era aquele curso preparatório para professores. Então, quando eu tinha estágio, eu fazia estágio assim das 7h30 da manhã às 11h30, ia para casa correndo, entrava 12h45 no banco, saía às 7h, entrava na escola às 7h15 e até 22h50 tinha aula. Então era assim, né, aquela rotina bem puxada. Ainda bem que era jovem, dava conta. Né, dava conta. Além de tudo, né, além da escola, tudo, ainda estudava piano quando dava, estudava no final de semana, né? E foi nessa fase, então, que eu conheci o Marcelo. Então, conheci o Marcelo no conservatório, ele estudava violão, então a gente acabou se encontrando numa aula de teoria musical. E um pouco depois, a gente descobriu que a gente trabalhava também no banco, ele também começou a trabalhar muito cedo no Banco Bradesco, então a gente trabalhava no banco, estudava na Fundação Bradesco e estudava no conservatório, né? E aí, a gente começou a namorar, a gente foi assim, se achegando, né? Foi criando uma amizade mais intensa, porque aí a gente fazia parte do coral, né? Que era regido pela Lígia Madil, que hoje é uma grande regente também, regeu no Uruguai, acho que hoje ela está em Minas Gerais, se não me engano, mas assim, uma grande regente. E ela me incentivou. Na verdade, eu já queria fazer faculdade de música. O Marcelo queria fazer faculdade de medicina. Só que ele também teve uma história interessante, porque ele era muito dedicado aos estudos de violão e ele era um dos alunos mais adiantados da professora dele. E a professora dele teve um câncer. E aí, quando ela ficou doente, ela passou todos os alunos dela para ele, inclusive uns que ela tinha particular, assim, em bairros nobres, né, lá de São Paulo. E ele foi, assim, se enchendo de alunos de violão, né, um monte de gente querendo ter aula com ele. E aí ele acabou não se dedicando o suficiente para prestar o vestibular para medicina. Então, ele, quando foi prestar o vestibular, e ele já tinha feito 1 ano de cursinho, porque ele queria fazer medicina, mas aí, quando ele foi prestar o vestibular, eu assim, nem imaginava que eu já ia
passar logo de cara, porque ele fez um curso de 3 anos, eu fiz um de 4. Então, enquanto ele estava fazendo cursinho, eu estava no último ano. Aí ele mesmo fez a minha inscrição. Ah, você quer fazer música? E aí eu conversei com a nossa regente, ela falou, não, acho que você tem muito, você tem muita habilidade, né, para regência, e eu acho que você devia prestar para regência. Então aí nós fizemos a faculdade ao mesmo tempo, só que ele fez na USP, eu fiz na Unesp. E aos poucos, né, a gente foi cada vez mais, né, a gente foi se conhecendo melhor e a gente decidiu casar. Eu tinha 21 anos, ele tinha 22, mas eu já namorava com ele desde os 16. Muito novinhos. Eu tinha 16, ele tinha 17, então a gente foi conquistando nossas coisas, né, ele comprou o carro, depois a gente começou a dar entrada no apartamento, né, e assim, tudo com muito trabalho. Marcelo era presbiteriano e ele já me levava na igreja, então assim, eu ia na igreja católica de manhã e ia na igreja presbiteriana à noite, né? E num desses cultos eu aceitei a Jesus, mas durante um tempo, né, eu frequentei as 2 igrejas e quando nós nos casamos, então nós fizemos um casamento ecumênico, fizemos na igreja que eu frequentava, mas com a presença de um pastor. E a gente começou a orar para que Deus direcionasse a gente para a mesma igreja, porque a gente queria que os nossos filhos estivessem conosco, que seguissem junto, que seguíssemos todos juntos como família. E tem uma história bastante interessante, porque quando a gente se casou, no dia do nosso casamento, eu fui participar de um dia da noiva, assim, né, no salão de beleza, e eu comecei a conversar com uma moça que estava lá, né, e ela ia casar às 6 da tarde na Igreja Batista e eu ia casar às 6 da tarde, ela ia casar às 8 da noite. Depois a gente descobriu que até uma amiga foi nos 2 casamentos, foi no reino dela. Mas enfim, troquei aquela ideia assim, inicial, aí a gente foi, a gente dormiu, né, depois do casamento, a gente dormiu num hotel que era próximo do aeroporto e no outro dia a gente foi pegar o avião. E a gente saiu do hotel, a gente saiu até atrasado e a gente pegou uma van para ir pro aeroporto, e quando a gente pegou a van, quem tava lá? A moça do dia da noiva, né? E aí a gente começou a conversar, que legal, você tava no salão, não sei o que e tal, a gente tá indo pro aeroporto. Aí ela, nós também. Pra onde vocês vão? A gente vai pra Cancún. Nós também. Vocês vão ficar em que hotel? Hotel Oasis, nós também. Então, até então, eu ainda estava nessas 2 canoas, né, na igreja católica, na igreja presbiteriana. E aí uma aluna minha de piano me chamou para ver uma cantata na Igreja Batista, que era a mesma igreja dessa moça, que era a Cristina, né, que tenho amizade com ela até hoje. E quem me convidou foi a Marizilda também, uma pessoa muito querida, né. E ela que foi nos 2 casamentos. Então, olha como Deus, assim, né, Deus vai se preparando, né, nos detalhes, assim. E a gente foi, logo que a gente casou, a gente foi participar de um festival em Campos do Jordão, né? Aquele festival de música. E lá no Festival de Inverno de Campos do Jordão tinha um professor de guitarra que era também cristão, né? Evangélico, que era o Hélio Delmiro. E aí, assim, né? Marcelo tinha uma admiração por ele e a gente acabou ficando assim meio que na cola do Hélio Delmiro. Ele falou, olha, essa noite eu vou pregar numa igreja aqui em Campos do Jordão, vocês podiam ir lá ver, né? E nós fomos. E eu fiquei muito impactada com a palavra dele. E aí chegou no final, eu fui conversar com ele, né? Falei, olha, eu tô nessa situação, eu tô indo na igreja presbiteriana, mas eu tô indo na católica também. E ele falou bem claro pra mim, ele falou assim, olha, você não pode navegar com o pé em cada canoa, você vai ter que se decidir, né? E aí quando eu fui para a Igreja Batista e eu entrei na igreja, aí eu falei assim, nossa, tô me sentindo em casa, assim, falei, parece que meu lugar é aqui, né? Fui muito bem acolhida. Então, nós começamos esse processo, né? Aí eu comecei a frequentar a igreja, né? Com uma maior frequência. Aí a Cristina, que era essa moça, né? Do dia da noiva, ela nos chamou para conhecer o Ministério de Casados para Sempre. E eu tava, né? Muito nova. Então, assim, eu era nova na fé, né? Nova nessa conversão. Então eu acho que assim, pra mim, eu aceitei Jesus lá atrás, né, na igreja presbiteriana, mas o meu momento de conversão mesmo foi em Campos do Jordão, quando o pastor falou assim, não, você tem que tomar uma decisão, né, porque até então, porque também assim, desde criança eu já tinha fé, né, em Cristo, em Jesus, a gente viu assim, Deus agir muito poderosamente, casais que estavam destruídos. Parece que, assim, foi um milagre mesmo, a gente viu muitos milagres, né, pessoas que estavam também com uma opressão muito grande, também nessa tomada de decisão pela vida cristã, e a gente viu assim Deus agir de uma maneira muito poderosa, né, pelo meio da oração. Então, né, Deus agiu assim muito poderosamente. E vocês viram, né, tantas coisas acontecendo. Que incrível. E a sua carreira? Deus dirigiu você para ter uma carreira sólida e te levar a muitas coisas que você tem passado, né? Como que foi isso? Sim, bom, pensando a gente estava naquele contexto ali de São Paulo, eu estava começando a carreira, eu fiz um curso de composição e regência, foram 6 anos, né? Eu comecei a trabalhar num conservatório, que era o Conservatório Beethoven, eu fui aluna lá, eu terminei lá meu curso técnico de piano e logo em seguida já me chamaram para dar aula. Então, meu primeiro trabalho, assim, né, que era um trabalho registrado, né, não era assim
a aula particular, porque eu trabalhei assim, eu fiz muitas coisas, né? Além de trabalhar no banco, quando eu saí do banco, né? É até interessante voltar, porque quando eu saí do banco, eu tomei a decisão de sair do banco, falei, não quero mais, isso não é pra mim, né? Eu quero trabalhar com música é a minha vida. E minha mãe ficou desesperada, né? Meu Deus, você vai sair do banco, você não vai mais ter plano de saúde, né? E agora, o que você vai fazer? E eu fui assim, conquistando mais alunos, né? Eu comecei a dar aula também na Igreja Católica, montei algumas turmas de teclado, tinha muita gente, tinha uma época que eu tinha assim, uns mais de 20 alunos de teclado, né? Trabalhando em turmas, assim, criei um curso para trabalhar em grupo. E aí tinha, né, essa manutenção, né, da minha renda, porque ainda a minha família ainda dependia muito de mim. A gente tinha uma dificuldade financeira na família. Meu primeiro salário eu usei para pagar dívidas, né, que a gente tinha. Quando eu comecei a trabalhar com música, minha mãe ficou muito insegura, né. Aí surgiram, assim, algumas coisas inusitadas. Então, por exemplo, tinha um cursinho, e aí eu tocava nas palestras de cursinho, eu tocava em casamento, né, toquei muitos casamentos na Igreja Católica ainda. Então, fiz, assim, várias coisas, né, para me manter. E aí, então, comecei a trabalhar no conservatório. Lá eu tive meu primeiro coral, né? Já trabalhava com coro de igreja, mas foi o primeiro coral, assim, formal, digamos assim, né? Que eu tive. E Marcelo trabalhava também em conservatório. Dava muitas aulas particulares, mas a gente estava sentindo, assim, já um cansaço, né? Ali a gente não via muito futuro em São Paulo. A gente já estava trabalhando Aliás, a gente estava no mestrado, Marcelo estava no mestrado. E eu também já estava estudando, né? A gente queria essa carreira acadêmica. E aí a gente teve essa oportunidade de prestar o concurso aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e Marcelo já tinha prestado o concurso também na Paraíba, mas ainda não tinha sido chamado, tinha ficado em segundo lugar, não tinha sido chamado. Ele veio pra cá, nessa época a gente já tinha o Eric tinha 1 ano, e o Marcelo prestou concurso aqui em 2004, né, no mesmo ano que o Eric nasceu. E quando ele veio pra cá para prestar o concurso, né, sempre falaram, olha, o curso de música vai ampliar, vai ter mais vagas, né, então com certeza e logo vai abrir mais vagas, então sua mulher tem a chance de vir também. Mas assim, logo que a gente chegou aqui, a gente chegou em abril e julho, a gente foi para São Paulo, minha mãe descobriu que estava com câncer, mas isso aí é outro capítulo, né? Mas enfim, então a gente chegou aqui, eu lembro que eu cheguei no sábado, aqui no estado, assim, eu não sabia nada de Mato Grosso do Sul, não sabia nada de Campo Grande. Conheci o Evandro, porque o Evandro fazia um curso comigo lá em São Paulo, na USP. Evandro Iga, conheci o Evandro, mas não tinha nenhuma referência. E vim assim, na fé. Falei, bom, Deus abriu a porta e... Vambora. Né? Nem quis saber onde era, como é que era a cidade, né? Só vim. E aí sabiam que eu ia chegar, Marcelo veio antes, Marcelo veio em janeiro e eu cheguei em abril. E aí a Marta, do Seminário Teológico Batista, do ST Bob, também me ligou, falou, olha, eu sei que você está vindo para cá e eu quero que você assuma a disciplina de canto coral, de composição, de contraponto, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha trabalho, glória a Deus, né? Que bom. Trabalhei no seminário, trabalhei na Igreja Memorial, lá também com coral e dando aula de piano, lá com a Kesma. E aí, assim, eu cheguei aqui no sábado, quando foi segunda-feira, eles abriram o concurso, né? Mas não era ainda o momento. Eu tinha que fazer aquele concurso, né? Mas ainda não era o momento de eu entrar, porque logo em seguida a gente descobriu que minha mãe estava com câncer. Então ela voltou para São Paulo, tinha acabado de mudar para cá. Voltou para São Paulo, fez um tratamento, teve que ficar 1 ano. Voltou para São Paulo, ficou na casa da irmã. Puxa. Teve que ficar 1 ano lá. E eu assim, né? E aí eu já não tinha mais o suporte da minha mãe, né? Para ficar com o Eric. Mas eu esperei exatamente 1 ano para entrar na universidade, né? Porque aí a minha concorrente era a Nilceia, né? Então eu prestei concurso junto com a Nilceia. Mas assim, imagina que eu cheguei no sábado, o concurso foi... aliás, abri as inscrições na segunda-feira, eu não sabia nem onde é que estava o meu currículo. Assim, eu tinha alguns diplomas, algumas coisas assim, né, mais importantes, eu tinha trazido comigo, né, na minha mala. Mas eu tinha um monte de... Assim, meus livros estavam todos encaixotados, eu tinha o Eric pequenininho, meu computador não tinha chegado ainda. Tava difícil até estudar para essa prova. Tava difícil estudar, assim, para estruturar, né? E quando eu fui sortear o tema da prova, tinha 12 temas, eles iam sortear um pra gente montar a aula. E aí, quando eles foram sortear um, eu tava pensando onde que eu ia pesquisar, né? Tava pensando como que eu ia fazer, e a Nilceia já tava com as 12 aulas montadas, com as 12, uma de cada tema. Porque ela falou assim, posso testar o CD pra ver se funciona, pra ver se eu vou poder usar, e ela colocou no computador e já tinha 12 aulas preparadas. Eu não sabia nem como que eu ia, né? Porque ela já tava esperando esse concurso. E assim, era o momento, né? Por isso que, às vezes, né, a gente fica meio frustrado, eu não entrei, não passei, né? Mas não é o momento de Deus. Então eu fiquei assim, fiquei 1 ano, e eu ia muitas vezes para São Paulo, e pelo fato de eu não estar na universidade, né? Eu pude acompanhar mais de perto a minha mãe. Então eu ia e voltava, e pude ficar mais com o Eric, curtir essa fase do Eric, né? Que ele era pequenininho, tinha 1 aninho quando veio para cá. E aqui na universidade, assim,
A gente tem muito apoio, né, para a gente fazer os projetos de extensão, para a gente investir nessa carreira artística, né. Então, eu fui, assim, chegando aqui em Campo Grande, eu fui percebendo que eu tinha oportunidades, por exemplo, de formação de regentes, né, de fazer cursos para ajudar os regentes daqui, e tinha muito para se fazer. Não tinha quase nada pronto aqui, assim, nesse nível, tava bem difícil, né? Exatamente. A gente estava precisando. O curso estava começando. O curso estava começando, então eu fui percebendo onde que eu podia colaborar, né? Então, logo que eu cheguei, né, eu entrei na universidade, eu já fiz um curso de formação de regentes, fiz o primeiro encontro de regentes corais, né? Logo que eu entrei, a gente trouxe a Dorothy, e aí a gente também, eu já comecei a ajudar a fazer o encontro de coros evangélicos, lá com a Secretaria de Cultura. Eu tenho, assim, esse espírito paulistano empreendedor, assim, né, de buscar, não, vamos lá, vamos fazer, né? E então eu fui criando essas oportunidades, e com isso eu fui trazendo muita gente de fora, né, aqui para Campo Grande, porque eu tenho os meus contatos de São Paulo, né, e posteriormente também eu fui fazer o doutorado, e Deus também preparou, bom, eu tive, né, nesse meio do caminho também teve o câncer da minha mãe, teve o câncer do Marcelo, que eu vou abordar depois, mas eu tive a oportunidade de fazer o doutorado também, e o William tinha 1 ano e meio, quando eu prestei, eu falei seu assim... Seu caçula, seu terceiro filho. Meu terceiro filho, tinha 1 ano e meio, Marcelo tinha acabado o doutorado, e ele falou assim, agora é sua vez, agora vai, né? Ele sempre me incentivou. E eu falei assim, mas o William tem só 1 ano e meio, né? Ele falou, não, mas seu pai tá aqui com a gente, meu pai, né, morava com a gente. Eu falei, não, eu tô aqui, a gente dá um jeito, você vai num dia e volta no outro, né? E então, eu sempre dava um jeito de trazer alguma coisinha pros meninos, né? Eu tinha que trazer nem que fosse o gibi da banca do aeroporto, ou um chocolatinho. Às vezes, quando eu tinha tempo de ir no shopping, né? Aí eu trazia uma coisinha melhor, mas sempre lembrando, assim, mostrando que eu tinha lembrado deles, né? Ó, a mamãe trouxe isso, hoje foi isso. Às vezes, comprava uma coisa que eu sabia que eles queriam muito, aí ia lá no shopping e comprava, né? Um ou outro mês. Mas foi importante eu fazer, né, nesse período, porque... eles tinham um programa da universidade que chamava Pró-Doutoral. Então, você tinha uma bolsa para você fazer o doutorado fora, né? Então, essa bolsa foi o que me ajudou, né, a comprar as passagens para ir para São Paulo toda semana, né? Você fez na USP, né? Fiz na USP. E no ano seguinte, eles suspenderam o programa. Então, eu tive um colega que prestou, também era funcionário de outra universidade pública, e prestou, e aí, quando ele tinha essa expectativa de receber a bolsa, eles suspenderam. Então, quer dizer, tinha que ser naquele tempo. Né? Então, eu vejo assim, né, a ação de Deus direcionando todas as coisas. Quando ele fala, é agora, né, eu falo assim, mas Senhor, mas Senhor, eu tenho meu filho pequeno, né, eu vou esperar mais um pouco. E Deus fala, não, é agora. E tem horas que Deus fala assim, não, espera. Agora, não é o momento agora, você tem que esperar um pouquinho, né, espera mais um pouquinho, que não é o tempo. Bom, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela me trouxe muitas oportunidades, né, como eu falei, de poder trazer cursos, poder trazer pessoas, e eu fui, assim, com esse intuito de trazer pessoas para cá, para ajudar os outros regentes, para ajudar os alunos, né, do curso de música, eu fui conhecendo muitas pessoas. Então, por exemplo, eu trouxe para cá o regente Eduardo Lastevitz, né, lá da Unirio, e alguns meses depois ele ligou para mim e falou que ele estava coordenando os painéis da Funarte, que eram painéis que aconteciam na década de 80, mas que estavam sendo retomados, né? E ele perguntou se eu não gostaria de receber aqui o painel. E depois eu tive a oportunidade de ser docente do painel, de ir para outros estados, né? Para dar o curso também. Então eu fui fazendo vários contatos. No meu doutorado eu tive a oportunidade de participar de um curso internacional de coros, né? E assim, o meu orientador, que era um paizão para mim, o professor Marco Antônio, ele falava assim, não, você tem que ir para fora, você tem que saber, você não vai assim ter uma noção do que você pode fazer com coro enquanto você não for para fora. E eu tive então a oportunidade de participar de um curso chamava WIFES, que era Worcester International Festival for Youth Choirs, né, que era para coros juvenis de 10 países, e eu tive a oportunidade de conversar com os regentes e ver, assim, como que é o coro fora do Brasil, como é que é a tradição coral, porque no Brasil nós não temos tradição coral, né, quer dizer, até temos, mas ela não é tão antiga como em outros países, né, então tinha 4 coros diferentes, e o regente que estava ali responsável, ele trouxe uma partitura de Imagine a 8 vozes, né, e aí ele deu os tons, ele distribuiu as partituras, ele deu o tom, contou, né, 3, 4 e todo mundo cantou. E eu tenho isso filmado, né, e todo mundo entrou assim, né, e eu fiquei arrepiada, falei, gente, que maravilha isso, né, coros adolescentes cantando isso. Aí eu fui perguntar pra ele, eu falei, mas essa partitura que você trabalhou, você já tinha enviado antes pra eles darem uma lida? Ele falou, não, eu terminei esse arranjo na véspera de vir pra cá, então eles estavam lendo à primeira vista. Então eu falei assim, nada faz sentido mais, né, na minha pedagogia a partir de agora. Eu vou começar a trabalhar de uma maneira diferente, então... É que no Brasil a gente não tem os coros de escola, a gente não tem música na escola. Exatamente.
Exatamente. Então eu fui pensando em fazer uma tese que pudesse servir para as crianças que a gente tem no Brasil, mas com todo esse legado, com toda essa experiência que eu trouxe na bagagem, né, de Worcester e também das pesquisas, né, de todas as pesquisas que eu desenvolvi ao longo desse tempo do doutorado. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma referência na área de coro infanto-juvenil. Com certeza. Glória a Deus, porque foi algo para o qual eu me empenhei muito, estudei muito, trabalhei muito, mas com certeza Deus foi me apontando os caminhos. Sim. E foi providenciando também essas oportunidades. E hoje você dirige a Associação de Regentes? É a Associação Brasileira de Regentes de Coros. Né, Deus preparou e eu estou, né, à frente, fui eleita. Descobri que você estava ganhando uma cadeira na Academia Sul-Mato-Grossense de Artes e Letras. Letras e Artes, né? É a Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Sim, é um movimento, né, onde tem várias mulheres poderosas, digamos assim, né, como a gente diz, mas que tem um trabalho filantrópico. São mulheres que escrevem, mas que realizam trabalhos fantásticos, assim, maravilhosos. Né? Na verdade, eu entrei na parte de artes, né, sendo regente, juntamente com a professora Edneide, que foi minha professora de canto, e ela também está na academia, então foi um convite da Delas Nieve. Depois vieram os convites para participar do Pen Clube, porque eu gosto muito de escrever. Bom, eu já falei que eu escrevi 574 páginas no meu mestrado, no meu doutorado. No mestrado foram quase 300, mas eu gosto muito de escrever artigos, eu gosto muito de colocar minhas ideias no papel. Então também me enveredei por essa área da literatura. Na verdade, o que eu tenho escrito de literatura, de crônicas, de contos, é para chamar a atenção assim, sobre o relacionamento pais e filhos. Né, porque o que eu vejo muito hoje em dia são mães assim, completamente desconectadas dos filhos. A criança chegou no ambiente sem ser preparada para aquilo, né, ou então a mãe não tem essa consciência de que a concentração da criança é muito menor do que a do adulto. Então são essas situações, né, que eu fui observando e eu criei, também publiquei num livro, né, essas crônicas. Penso também em fazer um outro livro sobre esse universo, assim, chamando a atenção justamente dessa época que a gente está vivendo, né, do relacionamento pais e filhos. Eu também escrevi algumas visões sobre o Papai Noel, num outro livro também que foi lançado no ano passado, pelo Pen Clube, né, mas eu pretendo fazer um livro maior, com mais histórias, né, também tô... E só teu? Só meu. Eu estou aguardando também agora a publicação, essa tese, que foi premiada na USP, ela vai ser publicada pelo FPR também, né, também, mais uma daquelas coisas que Deus prepara, né, eu fui para Curitiba, num evento da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e eu não queria ir porque eu estava fazendo bodas de prata com o Marcelo e eu queria viajar com ele, mas o pessoal da universidade insistindo muito, eu tinha um projeto lá em Curitiba, né, tinha um projeto no Paraná, e insistindo, não, vai lá para a SBPC, você tem que mostrar seu trabalho, e eu fui assim meio a contragosto, falei, tá, vou, né, e chegando lá, eu fui visitar o stand da editora UFPR e o diretor estava lá, claro, né, ele estava lá no momento certo, na hora certa, porque Deus preparou. E aí eu conversando com ele falou, mas por que você não manda o seu livro para um edital que está aberto, né? Eu falei assim, até quando está aberto? Até semana que vem, né? Eu falei, nossa, mas eu já tinha me programado até para um outro edital, já estava com tudo pronto, mandei e ele foi aceito. Que legal. Então, só que vai sair só ano que vem, né? Isso aí é só spoiler. Mas vai ser também publicado pelo FPR, é alguma coisa que eu queria muito, né? E Deus conhece o nosso coração, né? Deus sabe aquilo que a gente quer. Né? Até o meu cachorro, até meu husky foi presente de Deus também. Eu queria desde a minha adolescência, minha mãe não deixava eu ter cachorro, e eu falava que eu queria um husky, eu fui numa feira de animais, eu fiquei apaixonada por um husky, falei, um dia eu vou ter um husky. Até o husky Deus me deu de presente. Os pequenos detalhes, né? Os pequenos detalhes. Às vezes a gente nem presta atenção que a gente quer tanto uma coisa quando a gente recebe de Deus, porque Ele sabe o que a gente precisa. Exatamente, sabe o que a gente gosta. Então, vamos citar que eu tive a honra, né, de participar contigo de um artigo sobre coros infantos juvenis, anos atrás, e que foi publicado num livro também, que faz parte de um capítulo, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história aí. Verdade, verdade. Mas o seu trabalho no SESC, né, assim, também foi uma referência, né, durante muito tempo, admirava muito, né, tava ali olhando só de longe, os alunos chegando pro curso de música, né, até hoje a gente tem muito aluno seu, né, chegando no curso de música, então é uma admiração recíproca. E vou te falar uma curiosidade, teve uma época da minha vida que eu sofri, viu? Porque a Ana Lúcia, que foi a minha banca para fazer uma prova para entrar como professora substituta da Universidade Federal, no curso de música que eu fiquei lá em 2008, 2009, antes do professor Luiz Felipe chegar. E então eu fui professora substituta e ela que foi a minha banca, eu tremi na base. Verdade. Essa mulher era assim, para mim, algo inatingível. Hoje, graças a Deus, nós somos amigas, irmãs. Vocês
surpreendem muito a gente, dão muito orgulho quando vocês fazem, por exemplo, concertos internacionais, essa oportunidade que Deus dá a vocês. Eu tive, claro, né, a gente teve esse desafio de ir para outros países, nos apresentarmos como duo. A gente não teve esse duo sempre, não. Esse duo começou em 2015, mais ou menos. Marcelo teve duos com outras cantoras aqui, né, em Campo Grande, com a Malu Mestrinho, com a Andressa Tinzarian. Mas, assim, chegou um momento e a gente fazia duos na igreja, né, e a gente sentia que Deus se agradava disso, né, desse nosso duo, para louvá-lo, para honrá-lo. Mas aí apareceram também, né, quer dizer, Deus colocou algumas oportunidades. Primeiro foi no Sesc, partituras. Então a gente começou a investir, né, nesse duo, investir tempo. A gente tem que estudar muito, né, são muitos finais de semana perdidos, perdidos não, investidos, né, mas são algumas oportunidades que Deus preparou para nós. Então, a primeira oportunidade fora do Brasil foi em Portugal. Aí nós tivemos um contato com um cônsul da República Tcheca, que também conheceu o nosso trabalho e também quis levar para a República Tcheca. Então, nós aproveitamos esse momento já que a gente vai, né, já que a gente vai para a Europa, então acho que a gente consegue coordenar essa ida para a República Tcheca. E aí a gente então teve esse convite para ir para a Suíça. Na Suíça a gente também, assim, por contatos que também Deus foi preparando, a gente a gente foi convidado para fazer um concerto na casa da embaixadora brasileira na Suíça, onde a gente foi super bem recebido. Tinha embaixadores, acho que de 12 países diferentes, né, na plateia, nos assistindo. E, além disso, a gente teve também um contato com uma escritora brasileira, sul-mato-grossense, que mora em Paris. E quando a gente comentou que a gente ia para a Suíça, ela falou, passe em Paris, né? Então, assim, são contatos, são amizades que a gente vai criando, contatos que a gente vai tendo, onde a gente mostra o nosso trabalho, a gente mostra quem nós somos, qual que é o nosso interesse, porque graças a Deus a gente tem o nosso salário garantido ali todo mês na universidade, mas a gente também quer fazer arte, a gente também quer fazer música, porque não adianta você só dar aula de música e falar assim, a música é isso, música é aquilo, se você não faz, se você não sente, se você não expressa, né? Então, Deus tem dado essas oportunidades para a gente poder expressar, né, e ser também uma referência para os nossos alunos, né? Olha onde vocês podem chegar. Então, quando eu conto principalmente para as crianças, né, para os meus alunos do Psyll, eu falo, não, eu vou cantar em Paris. Uau! Né? Eles falam assim, olha onde a música me levou, né? Então, eu fui cantar em Paris, que era uma coisa que eu não sonhava, né? Falei assim, não, eu quero um dia cantar em Paris. Não, nunca pensei nisso. Mas foi algo que Deus preparou, que a música me levou. Então, falou, estudem música, que música pode levar vocês até lá, né? Deus vai cuidando de cada detalhe. Mas voltando um pouco, né? Tive alguns momentos bem difíceis. Então, como eu falei, a minha mãe, chegando aqui em Campo Grande, ela descobriu um câncer. Ela teve o câncer de mama, teve todo um procedimento, mas ela teve uma metástase, né, na medula óssea. E ela ficou no hospital durante um tempo. Eu fiquei acompanhando minha mãe no hospital do câncer. Mas eu creio que Deus falou com a minha mãe no hospital. Porque, assim, quando a gente não vê a pessoa se convertendo e se batizando, a gente fica assim, será que a pessoa vai ser salva? A gente sempre tem aquela dúvida da salvação, né? Mas eu sempre orava, porque também creio, porque Deus diz na palavra que será salvo tu e a tua casa. Então eu sempre criei que a minha mãe seria salva, minha mãe e meu pai. Mas a maneira como Deus fez isso, olha só, Marcelo estava numa turnê de 3 meses pelo Sesc, né, pelo Sonora Brasil, e minha mãe ficou bem mal, né, nós internamos a minha mãe, eu fiquei lá com ela, enquanto eu estava, assim, durante o dia todo, eu ficava do lado dela, com a Bíblia na mão, e orando e lendo a palavra, e lia para ela, né, olha mãe, esse salmo, né, e eu lia e ficava ali direto, mas a minha mãe, ela dormia a maior parte do tempo, e assim, né, claro, nas minhas orações eu orava para Deus curar minha mãe, né, curar do câncer. E num determinado momento, Deus falou assim, você tem que orar pela cura espiritual da sua mãe, não pela cura física. Ore pela cura espiritual da sua mãe. E assim, essa palavra veio pra mim, assim, né, de uma maneira muito forte. E eu liguei pro pastor, na época eu tava lá na Batista Memorial. Ele falou assim, olha, mas vamos fazer o seguinte, eu vou visitar sua mãe hoje à tarde. E ele falou, mas faça o seguinte, faça um jejum, ore pela sua mãe, e eu vou mais tarde, eu não sei que horas eu vou conseguir ir, mas faça um jejum e ore por ela, né? Minha mãe estava já na UTI, e aí então naquele dia eu, assim, almocei e entreguei, né? Falei assim, ó, Senhor, essa é a minha última refeição, vou fazer um jejum pela minha mãe, né? E orei por ela, e aí quando eu cheguei lá, eu tinha meia horinha só, né, no hospital, então eu, assim, comecei a orar, assim, fiquei meia hora orando sem parar, assim, né? E o pastor chegou lá no hospital por volta de 5 da tarde, ele orou com ela, ele fez oração com ela de entrega, minha mãe despertou, né, que foi uma coisa assim que ela só dormia. E aí o pastor disse que ela abriu os olhos, ele brincou, falou, nossa, que olhos lindos a senhora tem, esses azuis, né, que era mais claro que o meu, assim, né, bem azul. E aí ele, né, fez oração de entrega com ela, e depois que ele foi embora, ela faleceu.
né? Então assim, ela entregou, né, a alma para Jesus e Jesus levou ela embora. E ela faleceu, até me emociona, ela faleceu às 5:30 da tarde. E eu não sei porquê, né, Deus sabe, o contato que ela tinha na ficha dela estava desatualizado. E eles estavam tentando ligar, né, para avisar que ela tinha falecido, e ninguém conseguia contato. Mas eu tinha deixado meu contato com a enfermeira que entrava às 7 da noite no plantão, né, 6, 7 da noite, por aí. Eu tinha deixado meu telefone com ela. E aí eu tinha a reunião de PG, a reunião de oração, e assim, eu cheguei na oração com os 2 meninos, a hora que eu cheguei na reunião, eu recebi a notícia. Então assim, até o momento de eu receber, né, a notícia, Deus preparou. Porque, assim, eu tava entre irmãos, né, e aí o marido da Kedma, né, o Jânio, ele tinha tido, o chefe dele tinha perdido um filho, e ele tinha acabado de passar por todo esse processo de enterro, né, enfim, cemitério, essa coisa toda. Ele falou assim, não se preocupe. Ele falou assim, eu já sei tudo que você tem que fazer. Deus me deu essa paz. Bom, e aí um pouco depois que minha mãe faleceu, né, meu pai veio morar com a gente. Eu tinha o Eric com 5 anos, o Davi tava com 2 anos, mais ou menos, né. Nem tinha Então, e aí Marcelo, um pouco depois, né, isso foi em 2009 que minha mãe faleceu, e em 2010, Marcelo, voltando da turnê, né, que é essa turnê do Sesc, ele até veio pro enterro da minha mãe, né, ficou uns dias aqui, mas voltou pra turnê, e aí ele teve o diagnóstico de câncer, ele, né, tinha acabado de passar por todo aquele processo com a minha mãe, né, em 2009, e aí em 2010, meu pai estava deprimido, aí quando o Marcelo voltou da turnê, eu fiquei grávida do William, então eu tinha um recém-nascido, tinha um pai deprimido, filho recém-nascido, marido doente, tudo ao mesmo tempo. E aí minha sogra veio para me ajudar, mas minha sogra também estava, né, muito estressada. Aí Deus preparou uma mudança de casa pra gente também, né, porque aí numa casa que moravam 4, de repente tinha 7. Uhum. Então a gente mudou para essa casa, Deus preparou essa casa aqui também para nós, né. Que é linda. Obrigada, mas teve um momento muito difícil, né, 2 crianças pequenas, né, o recém-nascido, Marcelo doente, minha mãe recém-falecida, meu pai deprimido, só Deus para dar força, né, um pouco depois eu também tive um diagnóstico de câncer de pele, tive que fazer uma cirurgia também, para tirar, né, graças a Deus, passamos por tudo isso, passamos por todo esse processo de quimioterapia, radioterapia, né. Marcelo um dia me chamou para conversar, falou, olha, se eu for embora, né, que é muito difícil, né, ele, olha, se eu morrer, né, eu falei, não, isso não vai acontecer, não, tudo bem, mas a gente precisa pensar, né, o que pode acontecer, então tudo isso foi muito difícil, mas graças a Deus nós superamos, e hoje então a gente tá aqui para contar essa história. 15 anos depois, estamos aqui para contar essa história. Sãos e salvos super fortes. Que história mais gostosa de ouvir, né? Tão linda a sua história com Deus. Olhando assim, aquela menina lá com 14 anos, que se ela olhasse para a Ana de hoje, ela não acreditaria em tudo que ela estaria vendo e estaria ouvindo, né? Ela não teria forças nem para assistir esse vídeo. Olha tanta coisa que você passou, que Deus preparou. E é isso, as meninas que estão assistindo, as jovens mães, né, com seus bebês pequenos, com suas carreiras aí, tudo ao mesmo tempo, com seus desafios. Acho que está aqui um excelente exemplo de como Deus age com suas filhas, com seus filhos, com todo o amor, com toda a proteção, tudo no caminho de Deus é perfeito, e Cristo é o nosso alvo sempre, né? Amém. É isso? Amém. Muito obrigada por me receber. Deixa eu te dar um abraço. Obrigada pela oportunidade de poder falar desses milagres. Tem tantos milagres que Deus já operou. A gente faz depois um outro episódio com outras coisas. Milagres. Coisas assim que a pessoa fala assim, você acredita em Deus? Eu falo assim, olha, não tem como não acreditar em Deus, porque diante daquilo que Ele fez, não tem como a gente dizer que Deus não existe. Isso mesmo. Mas obrigada. Obrigada a você.